Agora nós vamos mostrar para você um detalhe muito importante, que é o render. Quando você faz o render, você encanta o seu cliente e tem mais chances de fechar uma venda, que afinal esse é o nosso principal objetivo. Então eu vou mostrar para você agora um pouquinho de decoração, como que você vai fazer para decorar, colocar uma iluminação nesse ambiente e depois disso renderizar, transformando esse seu ambiente em uma imagem realista. Aqui nesse ambiente eu vou começar colocando uma cama e vou colocar rapidamente aqui um painel para demonstrar como seria uma cabeceira. Então eu vou vir aqui em módulos e até o momento, quando nós vamos decorar um ambiente, nós vamos aqui em decore e vamos aqui no ambiente, segunda linha, dormitórios. Dentro de dormitórios, eu vou ter alguns itens que eu posso utilizar, como por exemplo, uma cabeceira de casal, beliche, lembrando que tudo que está aqui dentro de decore são ambientes de decoração. Nenhum desses itens é fornecido pela Léo Madeiras e nenhum desses itens são contabilizados com nenhum tipo de valor no seu projeto. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui, se eu quiser escolher um colchão, eu vou trazer ele aqui, colchão box, para o meu ambiente. Vou girar aqui utilizando o Shift, podendo utilizar o rotacionar ou até mesmo o movimentação ou rotação, tá? Resultado é o mesmo, são diversos tipos de comandos. Aqui em agregados, se eu selecionar a opção colcha solteiro, ele já vai aplicar aqui uma colcha nessa cama. Alguns itens que nós encontramos aqui na aba de decore, eles são otimizados. Aliás, todos os itens que estão aqui na aba de decore, eles são otimizados. O que isso quer dizer? Os itens que estão na aba de decore, eles são mais leves para você trabalhar no seu projeto. Porém, eles contêm menos detalhes. Então, se você quiser algum item específico, eu vou te mostrar como que você encontra. Mas se o seu computador, você estiver sentindo que ele está pesado e as configurações não forem tão avançadas, eu te recomendo utilizar a aba de decore. Por exemplo, aqui eu coloquei uma cama de decore. Eu vou deletar essa cama e eu vou colocar agora uma cama que eu vou procurar aqui no catálogo 3D. Esse catálogo 3D são itens, é uma biblioteca compartilhada online com diversos projetistas. Então, se eu colocar aqui, ó, cama, ele vai me dar alguns tipos de camas aqui, podendo ser mais específico, colocar cama de solteiro, porém elas são mais bem detalhadas. Então eu vou arrastar aqui uma cama para o ambiente e vou soltar. Alguns desses itens, eles mantêm o seu projeto um pouco mais pesado. Ó, por exemplo, essa aqui não veio com a parte de baixo. O seu projeto pode ficar um pouco mais pesado ou ele pode necessitar de alguns ajustes, dependendo do item que você pegar. Mas é importante dizer que esses itens ele deixa o seu render, a sua imagem mais rica. Então o seu projeto vai ter alguns objetos, como por exemplo esse lençol, tudo isso aqui que deixa o seu projeto mais bonito. Então vou ajustar, tirar aqui a colisão, ajustar na setinha do teclado. E pronto. Vou colocar mais para baixo. Vou colocar aqui afastamento do piso menos 50, porque o lençol já está pegando na parte de baixo. E aí você consegue ir controlando. Aqui nessa parede, eu vou jogar um painel. Então, eu vou vir aqui em painéis, pegar um painel de 18, vou arrastar, seguro aqui na parte da parede, solto, respondo não. Eu não vou montar nenhum tipo de estrutura, vou fazer apenas um painel para que ele possa ilustrar aqui a nossa cabeceira. Painel bem simples, porém é importante lembrar, por mais que eu vou fazer esse painel de forma ilustrativa, se você colocar esse painel nesse ambiente e você enviar para a fábrica, será computado na cobrança e você vai receber esse material.
Eu vou vir aqui em modelos e selecionar o padrão de cor. Mostrar todos. Duratex. Essencial Wood. Frejó puro. Ok. Eu vou duplicar esse painel. Vou dar um clique aqui em cima e dar um OK. Esse painel da parte de cima, vou colocar a largura dele com 900. E para trazer para outra parede, é só segurar com o botão direito, traz para outra parede e solta. E aí eu vou arrastar ele aqui, simbolizando aí uma cabeceira. Já aqui do meu lado direito, eu vou colocar uma televisão. Vou utilizar aqui a aba de decore, nesse caso. Eu posso digitar aqui também, no campo de pesquisa, na parte de baixo, o item que eu estou procurando. Então, eu digitei TV e vai aparecer aqui diversas televisões. Então, eu vou pegar aqui uma de 40, vou arrastar, seguro aqui na frente do painel e solto. Seleciono, botão direito, centralizar em X, botão direito, centralizar em Y. Prontinho, nossa televisão já está posicionada. Vou aproveitar que eu estou decorando, vou colocar também uma prateleirinha aqui na parte de cima. Vou segurar, soltar. Respondo não. Tá feito aqui a minha prateleira. Vou colocar aqui com 1400. Uma profundidade de 150. Dou um OK e coloco o padrão de cor. Prontinho, assim a gente vai decorando o quarto e agora é só você ir acrescentando todo e qualquer item que você queira colocar, podendo utilizar o catálogo 3D e o decore. Então, eu vou fazer a decoração colocando alguns itens e você acompanha no vídeo, você vai perceber que eu vou utilizando tanto o decore quanto o catálogo. Pronto, agora que nós fizemos uma decoração bem simples, vou mostrar para vocês como que a gente faz para colocar iluminação nesse ambiente e poder fazer a renderização. Agora, para eu renderizar esse ambiente, é importante que ele esteja totalmente fechado, como é um ambiente real. Então, eu vou construir o teto, do lado aqui do construir paredes, construir teto, e vou deixar o ambiente totalmente fechado. E agora eu vou mostrar para você o passo a passo para você fazer a renderização. Primeira coisa que eu vou fazer é dar duplo clique nessa parede do lado de fora, aqui perto da porta mesmo. Ele vai colocar a minha câmera de frente e eu vou mostrar para vocês um comando diferente. Esse comando é o que vai te possibilitar organizar as suas fotos, as suas imagens. Então você vai vir aqui no Vista Dinâmica, que é esse olhinho que fica aqui na parte de cima. Você vai selecionar ele e ele vai abrir para você. Vou ampliar aqui um pouquinho. Ele vai abrir exatamente a planta do seu projeto. Então eu vou avançar aqui com o alvo
para trás aqui da casinha. O alvo é a posição que eu estou olhando. Se você perceber, ó, vou colocar a janela aqui do lado. Se eu colocar o alvo para o lado de cá, a minha câmera vai olhar. Se eu colocar para o lado de cá, a mesma coisa. Essa é a posição que a minha câmera está olhando. E o observador, que é o olhinho, é exatamente a sua câmera. Então, se eu aproximar a câmera da casinha aqui, ó, e soltar, ele está bem próximo, então é a parede que eu estou vendo. Se eu trazer o mouse aqui para dentro e tirar o zoom, ó, quando eu colocar o mouse no vista dinâmica, ele atualiza e afasta novamente. Então, esses dois componentes trabalham juntos. Tanto a janela do vista dinâmica, quanto o que você movimenta e faz aqui no seu projeto. Para você fazer um render, vou te dar uma dica. No vista dinâmica, coloque o alvo atrás da casa, coloca o observador próximo da casa, de modo que você veja dois triângulos aqui, ó, um do lado direito e o outro aqui do lado esquerdo da casa. Tá vendo? Eu fiz uma linha desenhando aqui um triângulo. Então você vai fazer dessa forma. Aí eu vou abrir essa linha azul, ó, arrastando mais um pouquinho. E essa linha vermelha, você vai colocar ela bem cortando esses dois triângulos. Quando você fizer isso, prontinho, você tem acesso à parte de dentro da casa. Você não pode rebaixar a parede, senão o sol vai entrar aqui e a sua iluminação não vai ficar legal. Então você vai colocar dessa forma que eu coloquei aqui. E claro, se precisar, você consegue fazer algum tipo de ajuste bem de leve aqui no ambiente. Pronto, agora que eu posicionei minha câmera, vou deixar minha linha de corte um pouquinho mais para frente. Fazer mais alguns ajustes. Pronto. Agora que eu posicionei aqui a minha câmera, eu vou salvar essa vista, salvar vista, porque se eu tiver qualquer problema, por exemplo, se eu girar aqui e perder a vista que eu tive tanto trabalho para construir, eu clico aqui e aperto na vista que eu salvei. Está escrito como nova vista, mas você pode colocar o nome que você precisar. Agora eu vou fechar o vista dinâmica com muito cuidado para não mexer aqui no ambiente. E agora nós vamos fazer a renderização. Antes de eu renderizar, eu vou preparar a iluminação do ambiente. É importante dizer que quando você renderiza um ambiente, dificilmente o seu primeiro render já vai sair perfeito. A técnica de renderização é o que nós chamamos de vai e volta. Você vai trabalhar a iluminação, você vai renderizar. Se você achar que ficou muito claro, você vai reduzir as luzes. Se ficar muito escuro, você vai aumentar. Então, você vai entrar num ambiente agora que você precisa fazer testes. E nesses testes, você vai encontrar o melhor render, a melhor imagem que vai ficar do seu gosto. Então, é um ambiente que você precisa fazer alguns testes até chegar na iluminação perfeita. Aqui dentro do ambiente, eu vou selecionar essa lâmpada, que é o editor de luzes, do lado da máquina fotográfica. Vou apertar aqui editar luzes e eu vou ensinar para vocês uma iluminação simples, mas que funciona muito bem. Eu vou selecionar aqui a opção adicionar luz ambiente. Vou clicar, vou dar um clique bem no centro aqui do ambiente e agora eu vou selecionar aqui essa setinha para desabilitar. Vou selecionar agora a minha lâmpada e essa lâmpada eu consigo trabalhar a cor e a intensidade dela. As intensidades elas variam de 0 até 2. Então minha recomendação é que você comece com uma intensidade baixa. Por exemplo, 0,7 e dá um Enter. Quanto mais escuro for o seu ambiente, a cor dos seus móveis, maior precisa ser a intensidade. Aqui na cor, eu vou selecionar nesse bloquinho branco, vou colocar aqui a cor amarela, e aqui do lado eu vou subir essa paletinha deixando quase no branco, para trazer um pouco mais de conforto para o ambiente, para não ficar nem tão branco e nem tão amarelo. Então vou deixar quase no branco aqui. Vou dar um OK. E aqui na opção onde está esse Z2475, ele está me falando qual que é a altura que essa lâmpada está.
Se o meu ambiente tem 2.600, eu posso deixar aqui com 2.500 o meu ponto de iluminação. Lembrando que isso aqui é apenas um ponto de luz. Ele não é necessariamente uma luminária, tá? Aqui no canto, ó, você percebe que tem um ponto de luz também. Mas esse ponto de luz é aquela luminária que nós colocamos na decoração. Eu também posso editar ele. Por exemplo, se eu quiser selecionar a cor e colocar amarelo aqui, vou deixar ele mais amarelo. Só que eu vou deixar com uma intensidade mais baixa de 0,2. E aí eu vou testar para entender o quanto essa luminária vai ter de efeito no meu ambiente, certo? Então, fiz aqui as configurações das luzes e aí eu vou fechar. Prontinho, agora que eu fechei, eu vou fazer a renderização para ver como que vai ficar esse ambiente. Eu vou entrar aqui na máquina fotográfica, nas configurações do render e Realcine 2.0. Nessa configuração, esse render Realcine 2.0, muita coisa aqui é otimizada para facilitar a você transformar essa imagem em uma imagem realista. Aqui no Leomob você tem o render de última geração, que é o do Realcine 2.0. Portanto, é importante lembrar que você não vai conseguir importar arquivos de outros Promobs, e principalmente por essas questões, onde tem um configurador de render inferior ao que nós utilizamos, que é o de última geração. Aqui eu vou selecionar a opção render inicial, final ou profissional. O render inicial, quando você está testando, ele é bem rápido. O final ele é rápido, mas já te dá uma qualidade melhor. E o profissional é quando você já tem certeza do que você quer e você vai deixar ele renderizando por um período maior, porém com maior qualidade. Vou selecionar a opção final. Aqui na dimensão, em resolução, selecione ambiente 3D. Dessa forma ele vai renderizar aquilo que está aparecendo na sua imagem. Aqui nos temas você pode selecionar, por exemplo, temas céu limpo, nublado, meio-dia, noite. Se eu colocar noite, vai dar mais evidência para as luzes. Se eu colocar nascer do sol, vai ficar mais alaranjado. Vamos testar algumas opções. Eu vou começar com noite e vou mandar renderizar. Vou ampliar aqui. Quando você manda renderizar, você vai enxergar alguns detalhes, por exemplo, a intensidade da iluminação, e você consegue fazer ainda alguns ajustes. Aqui no projeto, depois que eu renderizei, claro que tem algumas coisas aqui que precisam ser ajustadas, por exemplo, a parte da cama, mas aqui são itens de decoração que nós conseguimos ir ajustando com o tempo. A iluminação aqui está boa, dá para perceber que dá para você fazer uma apresentação para um cliente. Se você quiser salvar esse render, se você gostou, aí você vai apertar aqui em anexar ao projeto. Quando você clica em anexar, ele aparentemente não acontece nada. Mas ó, eu fechando aqui a aba do render, esse render vai ficar salvo aqui dentro do meu projeto. Quando eu clico no render, ele vai estar aqui para mostrar para o meu cliente. Eu tenho também a opção de fazer algumas configurações aqui. São pré-ajustes, como por exemplo, ajustar aqui o brilho um pouquinho menor e o contraste. Ou fazer algum tipo de desenho diferente, por exemplo, esboço com lápis. E aí ele coloca aqui algumas opções para você ilustrar, fazer uma capa de projeto, alguma apresentação que você vai imprimir. Então tem muitas opções, tá? E aqui eu retorno para a opção principal. E aí, gente, só lembrando que precisa salvar. Agora eu vou fazer mais um render junto com vocês e vou mostrar uma opção com a luz do sol para você fazer um comparativo. Voltando aqui em dormitório solteiro, na parte de baixo dessa aba, eu vou vir aqui na iluminação. Vou diminuir um pouquinho a luz para 0.2 no editar luzes. Essa aqui eu vou manter e vou fechar. Agora eu vou vir novamente aqui no Realcine 2.0, configuração,
Eu vou trabalhar agora com render profissional, que é um pouquinho mais pesado. E aqui nos temas, eu vou utilizar a opção Nascer do Sol. Como eu estou utilizando a opção Nascer do Sol, aqui na parte de baixo eu tenho o azimuth e a altitude. Ou seja, eu consigo movimentar esse Sol para dizer em que posição que eu quero que ele esteja nesse ambiente. Aqui nesse espacinho é o desenho da minha planta. Então eu consigo ver aqui algumas coisas que estão no meu ambiente. Eu vou colocar esse Sol nessa posição aqui, porque eu estou identificando que aqui é o meu armário, aqui é a minha cama e eu quero que o Sol entre nessa posição pegando o armário. Aqui eu vou definir a altitude que esse Sol vai estar. Se eu deixar ele muito alto, ele não vai entrar no ambiente. Então eu vou deixar ele bem baixo aqui, com 13 graus. Vou diminuir um pouquinho aqui a intensidade da luz do Sol para 350 e a luz do céu para 1.200. E agora sim, vou mandar renderizar e vamos aguardar o resultado. Bom, aqui nós temos o resultado. Então você vai olhar para o ambiente e vai fazer os ajustes que forem necessários. Por exemplo, aqui nós colocamos um fecho de luz, então o Sol está batendo nesse espaço, certo? E aqui a gente consegue fazer algumas alterações. Então, por exemplo, se eu não gostei do render, eu vou fechar, não precisa salvar, e faço aqui mais algumas alterações. Nesse momento, eu vou pegar aqui o editor de luzes, vou selecionar aqui essa luz do canto, e eu vou deixar sem essa iluminação, vou deixar com 0. Essa iluminação central eu vou manter, vou colocar ela aqui com 4 de intensidade, aumentar um pouquinho. E eu vou fazendo os devidos testes aqui para chegar no padrão que eu quero. Já no Realcine, eu vou abrir aqui o configurador e eu vou trabalhar agora com outro tema. Vou trabalhar com o tema meio-dia. E aí eu vou fazer aqui a renderização, já não com o fecho de luz. Vou colocar o Sol mais aqui no alto, para trazer mais realidade, já que eu estou utilizando o tema meio-dia. E aí vamos renderizar para ver como vai ficar. Aqui nós já temos o resultado. Se você perceber, ele trouxe bastante realidade para o ambiente, mas é claro, isso aqui é um render básico e bem simples. Quanto mais nós trabalhamos na iluminação, nas cores, melhor o render vai ficar. E principalmente na decoração que você fizer. Mas eu vou fazer um ajuste aqui. Por exemplo, se eu anexar esse render, anexar o projeto, vou fechar ele. Ele vai ficar aqui junto com o outro. Vou selecionar. Eu consigo, por exemplo, deixar ele um pouquinho mais claro. Vou aqui no brilho e aumento um pouquinho para ele ficar mais claro. Posso dar mais contraste. E aí ele vai melhorando um pouquinho se ele ficar muito escuro. Então você ainda tem esses pré-ajustes aqui. E aí dessa forma você consegue ir renderizando o ambiente. Agora para finalizar, eu vou fazer mais um render pegando um outro espaço do dormitório. Vou clicar aqui no olhinho. Vou jogar ele bem aqui no canto. Vou colocar desse lado aqui o meu alvo e puxar a linha vermelha para ele. Vou ampliar um pouco aqui a linha azul. Fazer um ajuste na imagem e vou mandar renderizar nessa outra posição. Vou utilizar outro tema também. Agora eu vou utilizar o tema céu limpo e vou mandar renderizar. Bom, aqui nós fizemos um render, vou anexar ele e vou fazer apenas mais um aqui mostrando com a porta do armário aberta. Bom, agora com o render finalizado, nós temos aqui
tanto com a porta fechada quanto com a porta aberta. Então temos aqui as duas opções. Então você pode usar aí a sua criatividade e fazer o render da melhor maneira que você achar. Lembrando que o render é algo que precisa ser praticado, feito bastante vezes, testado, porque cada ambiente é um novo ambiente, com novas cores e novas opções e novas formas de fazer, tá certo? Agora nós vamos para uma parte muito importante, que é a parte de negociação, onde vamos subir os valores e entender o preço do nosso material e do nosso projeto.